Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Prazer de receber aqui a Cristiane Rosado, enfermeira da Unimed Medicina Preventiva. Falando especialmente hoje o assunto, o Dia do Idoso. Cristiane, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto, tudo bem? Boa noite, Maria, tudo jóia? É um prazer nosso, ainda mais falar sobre essa população que a gente tem que exaltar, né, no Dia do Idoso aí, né? Então, é muito prazeroso estar aqui. Muito obrigado. A gente vai bater um papo. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, você pode mandar sua pergunta também no 991411048 ou no 25341234. Antes da gente iniciar, eu quero trazer aqui uma reflexão do Cortella, filósofo, professor. Ele fala uma coisa para nós muito importante, né, Cristiane? Eu queria que você comentasse também. Ele fala assim, ó, a diferença entre o objeto e o ser humano, né? O ser humano, ele não fica velho, ele não fica velho, ele fica idoso. O objeto, ele envelhece. E o segundo ponto que ele dá como referência é que o objeto você compra ele pronto, novo. Um carro, uma vitrola, um celular, e com o tempo, o que acontece? Ele estraga, perde a utilidade. O ser humano, ele vem novinho também, só que ele não tem saber nenhum. E quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos passam, ele vai ficando, ele vai se aprimorando. Então, esses dois pontos é a diferença, é com total respeito que o nosso querido filósofo, né, Cortella, nos traz essa reflexão, que quanto mais idade, quanto mais o tempo passa, mais ficamos ao saber, né? Ficamos aí aprimorados na vida. Diante disso, claro que é um momento de reflexão para a gente falar dos nossos idosos. E tem que ser por aí também, não é verdade? Com certeza. A gente fala do vinho, né? O Exato. Vinho, quanto mais tempo, melhor ele fica, né? E quem não gosta de um bom vinho, né? Claro. Então, acredito que o nosso principal ponto é que a gente precisa aprender a envelhecer. Na verdade, o que a gente gostaria mais de reforçar é que a gente precisa aprender. Parece que ser idoso não faz parte da vida, né? Não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que aprender. Então, hoje em dia, a gente reforça muito essa ideia, né? Que é o aprender. Que é o aprender, Aprender a ser idoso. E idoso é uma palavra forte, mas a gente tem idosos saudáveis. Sim. A partir de 60 anos já é idoso. Aham. E ativos, né? Quantos idosos ativos a gente tem por aí, né? E trabalhando. Hoje ainda mais, né? Hoje ainda mais, né? E colaboram muito com a experiência, Com a experiência, com toda certeza. É uma diferença muito grande, né? Pra bom. gente. Vamos falar então o significado, né, desse dia, um dia tão importante para a gente entender um pouquinho, né? Claro, a gente comemora, mas vamos falar sobre isso. Eu queria que você falasse para nós, Cristiane, o que significa o Dia do Idoso? O dia do idoso, né? Ele foi realmente feito para que a gente possa ter um dia para lembrar do cuidado com essa população que está crescendo, né? É uma população que mais cresce hoje em dia. Então, é algo que a gente, na década de 90, no começo da década de 90, a Organização das Nações Unidas estipulou esse dia para que todo mundo pare e relembre o quanto é importante você ter o cuidado, a gente se cuidar. Porque a gente fala assim, o idoso, mas eu daqui a pouco já estou entrando, Sim, né? Claro, a gente claro. já está, já faz parte da nossa vida. Então, que a gente lembre. E daí, em 2003, veio para sacramentar essa data o Estatuto do Idoso. Sim. Com a Lei 10.741, para aí reforçar que o idoso tem direito. Claro. Porque a gente vinha, né? Agora a gente está mudando, de uma sociedade que acredita que o idoso, né, não dá o seu devido valor, né? Então precisou dessa lei para que a gente conseguisse que o cuidado fosse realmente sacramentado, o direito a essa população importante para a gente. Olha, nós estamos ao vivo aqui conversando com a Cristiane, ela que é enfermeira da Unimed, Medicina Preventiva, e quero a sua participação. Pode participar conosco, 2534-1234,
48. Contando uma experiência ou fazendo uma pergunta, tirando uma dúvida, pode participar conosco aqui. Pois não, Maria? Uma homenagem, né, Neto? Claro. Aliás, hoje recebemos durante o dia todo no nosso WhatsApp lindas homenagens ao Dia do Idoso. A Beth mandou pra gente aqui. Achei muito fofinho o casalzinho, lindinhos. Olha aqui os dois, ó. 1º de outubro, Dia do Idoso. Mande você também a sua participação aqui no nosso WhatsApp, 991411048. Mas, Cristiane, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Fizesse aí um panorama, né? Qual o panorama da população idosa aqui no nosso país? Nós temos hoje em dia 13% da nossa população acima de 60 anos, né? Existem projeções que em 2060 isso chegue a 30% da população. É a famosa pirâmide invertida, né? A gente começa a crescer para cima aí. E o IPEA, né, Instituto de Ciência de Economia Aplicada, ele fez uma estimativa que em 2040, mais de 57% da população brasileira vai ter acima de 45 anos. Sim. Então, a gente está crescendo. É um panorama de uma população que cresce e a gente precisa cuidar bem, para que ela cresça saudável. Quando você fala cuidar bem, claro, a gente relaciona diretamente a questão da saúde, né? O cuidar bem tem... quando a Cris fala do cuidar bem, a Unimed tem todo um propósito na medicina preventiva, que a gente vai entrar nisso, mas também está ligado às condições. As condições para que esse idoso continue contribuindo, continue tendo uma vida ativa, e entre todos os aspectos estão as leis, né, que fazem a oportunidade aos nossos idosos, a contribuição direta, como ela falou, né, o idoso ele tem o saber da vida, né, para compartilhar com os jovens, a experiência, né, com a atividade e, claro, a questão da saúde voltado, então, para a gente falar um pouquinho sobre a Unimed, né? Como é que fica o conceito de saúde? Né? A gente sabe que a medicina está avançando, graças a Deus, a ciência no qual a gente acredita, né, e que salva de fato vidas. A medicina preventiva, que é uma medicina muito bem elaborada, executada pela Unimed Piracicaba e que faz a gente viver mais, não é? A medicina preventiva, ela está ligada com isso, né? A gente deixa de adoecer quando a gente compreende que a medicina preventiva ela existe para que você não adoeça. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, Cris? A questão dos nossos idosos. O que está sendo feito, né, para essa saúde, a idade chegar, né, a idade chegar, mas chegar com saúde, com qualidade? Acredito que o primeiro de tudo é a gente entender que envelhecer faz parte. Sim. E a gente precisa aprender isso desde criança. Então, quando a gente falava assim, mas tem que respeitar os mais velhos, você tem que cuidar, é porque assim, desde criança você tem que demonstrar a importância para eles e ele entender, para ele mesmo, que é importante ele se cuidar para ele chegar numa idade que ele tenha boas condições. O idoso, vamos dizer assim, vamos focar no acima de 60 anos, o idoso saudável, ele pode ter sim outras doenças. O que vai dizer se ele é saudável ou não saudável é a capacidade que ele mantém de fazer as funções diárias dele, né? A independência dele, né? A autonomia que ele tem. Não quer dizer tempo, não quer dizer que ele tenha que manter na mesma rapidez que ele sempre fez, não tem a ver com que ele tenha que sempre manter o ritmo, mas sim, dentro do conceito que ele entende que com a vida a gente vai tendo sim mudanças, e isso é muito natural, a gente vai tendo desde pequeno, né? A gente se transforma o tempo todo. Então, a gente entender que essas mudanças fazem parte, a gente, junto com elas, caminhar, né? O que a gente não pode é contrário a isso. Então, a gente entender. Então, a medicina preventiva, como você diz, né? A gente tenta manter com que o beneficiário entenda que essa independência, essa autonomia, a gente fortalece isso com o idoso, né? A gente faz ele entender que isso faz parte da prevenção e da promoção para a saúde dele. Então, o idoso pode ser diabético, pode ser hipertenso, ele pode ter doença cardiovascular, ele pode ter demência, mas ele pode ser saudável. Claro. Entendeu? Claro. Se a gente mantiver o cuidado com ele dentro das condições dele. Então, ele pode, a gente chama de um idoso saudável, mesmo com as doenças, né? Uhum. Não é isso que rotula, né? A doença não rotula ele, né?
A pauta de hoje é o idoso, né? Dia Mundial do Idoso. Estamos aqui para conversar sobre isso, trazendo aí o que é pertinente para se ter essa qualidade com os nossos idosos. Pois não, isso aí, Maria. a gente vai mostrando também algumas homenagens que recebemos. O Vander também mandou a dele aqui. Dia Mundial do Idoso. Não tem idade para ser feliz. É isso mesmo, Vander, falou tudo. Cris, queria que você falasse também, ainda, né, falando sobre saúde, quais são as principais alterações de saúde no idoso? As principais alterações que nós temos hoje em dia, né, são relacionadas às demências, né? Aí aquelas famosas que a gente já conhece, o Parkinson, o Alzheimer, né? Algumas alterações psíquicas mesmo. Alterações de paladar, perda de visão, surdez, as quedas. As quedas são a nossa principal preocupação no idoso, né? Porque elas têm uma incidência muito grande com o idoso. E daí é o que a gente mais teme, né? Porque pode trazer severas consequências para essa fase da vida que a gente não gostaria, né? Ô, Cris, falando sobre isso, como é que a gente pode, né, não deixar, porque eu vejo que uma coisa que acho que complica um pouquinho, né? Estou vivendo isso, os meus pais são idosos, os pais da Maria, meu sogro e minha sogra são idosos. Como é que a gente pode cuidar sem perder, sem tirar a autonomia desse idoso? Porque, por exemplo, a questão da queda dos idosos, né? A gente vai na casa e começa, não, tem que tirar essa estante daqui, tem que tirar essa cadeira daqui. E às vezes eu percebo que a gente está entrando nessa autonomia dos nossos idosos, né? Qual que é o balanço sobre isso? Como é que a gente consegue cuidar, ter essa possibilidade, mas sem invadir essa autonomia, sem mudar totalmente a casa, né? E o idoso começa a ficar chateado com isso. Qual que é o trâmite para a gente não causar um mal-estar? Olha, você falou tudo, né? Não é fácil. Afinal de contas, eles são autônomos, né? Eles cuidam da própria vida deles. A gente não pode tirar isso. Não é porque ele tem acima de 60 ou os idosos até mais avançados, com idade acima de 80, que a gente tem que desconsiderar o que eles desejam, o que eles querem. Eu acredito que é muito da negociação mesmo. Sim. Porque, assim, mostrar, mas se você deixar esse tapete aqui, ele não está certinho. Eles não conseguem, o idoso muitas vezes tem uma redução de força muscular, né? A maioria deles, aliás, a gente vai perdendo mesmo, que o membro inferior não consegue, né, ter a mesma força. Então eles vão arrastando. O tapete vai fazer cair. Então, assim, a negociação de você falar, olha, mas se deixar o tapete, você tem risco de cair. Vamos fazer uma outra coisa, vamos colocar um outro enfeite, vamos arrumar a casa de uma outra forma. A casa tem que ser funcional, né? A casa tem que ser... E eles têm que entender isso. O idoso, aos poucos, a gente tem que fazê-los entender que, na verdade, é uma mudança, é para o bem deles, e a gente vê o que realmente dá e o que não dá. Porque, às vezes, realmente a família é muito severa, né? Então, assim, tira daqui, coloca ali, mas vamos com calma. Uma coisa de cada vez, substituindo por outras coisas. Sim. Fazendo com que ele entenda que, assim, ele tomou essa decisão, não foi a gente, foi ele, né? Entendendo. Às vezes até a questão da distribuição, né? Você tirar, enrolar ou dar para alguém um móvel ou um tapete, às vezes isso tem toda uma memória afetiva do idoso com aquele objeto, né? Então, às vezes não é tirar dali, mas é remanejar. Isso, não é? exatamente. Isso funciona bastante também, a gente tem visto, né? Tanto na casa da Marco, na minha casa, a gente vai remanejando e aí fica tudo bem. Exatamente, é bem isso. É a gente saber conversar, né? É a gente saber entender que eles também têm quereres e a gente tem que chegar num acordo. Vamos conversar, vamos se acordar aí, né? O que é melhor para todo mundo. E se, que nem eu falei, né? As quedas podem trazer consequências, né, muito sérias para a vida dele, né? Tudo bem. Pois não, Maria, vamos diga. Vamos para mais uma homenagem aqui. O seu Olá, Aparecido mandou uma foto que é a pura verdade, viu, Cris? Olá, que idoso legal. É um jovem que deu certo. E é isso mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Cris, queria que você falasse também, né, sobre o envelhecimento saudável. Esse é um conceito que está sendo muito usado, né? Mas o que significa isso na prática, no dia a dia? Significa que, na verdade, é o que a gente está falando até agora, mas assim, é o saber envelhecer
e que mesmo com a chegada do acima dos 60 e você se considerando um idoso, né, você ter prazer nesse momento da sua vida, né? Apesar de todas as situações, você ter prazer. Então, você buscar o prazer da vida. Então, saber envelhecer. É a gente, desde pequeno, educar. É a gente, desde pequeno, procurar dar valor a essa parcela da população, cuidar, buscar os médicos e desmistificar coisas a respeito do envelhecimento. Que a gente fica com isso na cabeça, né? Eu vou envelhecer, ou aposentadoria, geralmente é um corte na vida de todo mundo, né? Fala assim, nossa, eu vou me aposentar, eu não vou ter mais dinheiro. Eu vou parar de sair, eu vou parar de dirigir, eu vou perder a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, eu não vou conseguir mais fazer minhas coisas. É isso que a gente precisa ir tirando, né? Se a gente for buscar realmente exemplos na população, a gente vê pessoas que têm mais de 90 anos e são tão ou mais ativos do que eu. Se bobear, faz mais exercícios do que eu, né? Então, é essa a questão. A gente não entende isso, que a partir dos 40 a gente já está envelhecendo. Então, não é que a gente entrou nos 60, a gente envelheceu. Tipo, entrei nos 60, acabou. Não tem mais. Não, a gente já está envelhecendo. Então, a gente desmistificar também isso. O envelhecimento saudável, ele acontece a partir desse momento. Que a gente desmistifica esses estigmas que a gente tem com a velhice não é doença. Eu acho que esse é o ponto principal. A velhice não é doença, né? Falando sobre isso, a velhice não é doença, acho que é muito importante, né? Eu queria saber um pouquinho como a Unimed trabalha, né? Como incentiva esse envelhecimento saudável, né? Para você compartilhar com quem está em casa, para entender um pouquinho, né? A Unimed que tem esse propósito, né? De trabalhar esse envelhecimento, mas de uma maneira muito ativa, muito em comunidade, né? Que é outro fator também que eu penso muito, né? Como você falou, se aposenta, eu começo a abrir mão, né? Deixo de ter os meus amigos do trabalho, depois eu deixo de fazer atividade. E o idoso, na verdade, o propósito, como em alguns países, por exemplo, a Alemanha, o idoso quando se aposenta, ele dobra a atividade dele. Quando ele se aposenta, ele vai ter atividades de recreação, vai ter atividades de comunidade, viaja o país todo, que é um conceito que nós não temos porque somos relativamente um país muito novo ainda, né? Não sabemos ainda trabalhar com essa questão dos idosos. Claro que isso não é desculpa para começar a mudança. Por isso a Unimed Piracicaba tem um propósito, né? Todo voltado para o idoso, que eu gostaria que você compartilhasse então conosco aqui. A gente tem realmente as propostas do envelhecer lá com a gente, né? Nós temos alguns grupos que funcionam lá. Tudo baseado... O Ministério da Cidadania, ele diz que a população idosa ela tem que ter um cuidado coordenado, né? E o foco desse cuidado coordenado é na prevenção e na promoção de saúde, né? Justamente o trabalho que a Preventiva faz, né? A gente precisa promover que ele mantenha a funcionalidade dele, que ele mantenha, né, a vida, né, o que ele precisa para se manter ativo e tudo mais, e prevenir as alterações que a gente tenha. Então, assim, nós temos a equipe, a nutricionista, nós temos fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, que trabalha com a cognição, né, com a mente realmente, né, com a parte de estímulo, né, de estímulo. A enfermagem, né, os técnicos de enfermagem que fazem todo o controle e apoiam todos os projetos que a gente tem lá. O educador físico também é muito importante, né? Então, assim, qual que é a nossa meta dentro do envelhecimento saudável? É trazer para a realidade deles. Então, assim, tem que fazer exercício físico? Tem que fazer exercício físico. A gente faz também. Tem que comer bem? Tem que comer bem. A gente tem que ensinar esse idoso, né, esse jovem de 60 anos, a partir de 60, a comer corretamente, né? As alterações físicas vão acontecendo independente do que a gente queira. Então, a nossa alimentação tem que acompanhar essa questão, né? As alterações de paladar também, a gente tem que tratar isso. E lá a gente também tem a nutricionista que pode fazer que faz todo esse trabalho com a população idosa. A questão também de organização do cuidado, né? Esse idoso que a gente mais se preocupa, e a gente faz lá também,
saber que ele tem uma referência no cuidado dele, na conduta dele, né? O que é mais riscado para os idosos são as polifarmácias, que a gente chama. Como eles têm vários atendimentos, né? A gente acaba tendo vários remédios juntos. Então, a gente tem que cuidar disso aí também, né? Isso a enfermagem, né? Os técnicos de enfermagem ajudam a gente a trabalhar com esse idoso dessa forma. Então, assim, são diversas situações que a gente passa lá e que a gente executa e que a gente desenvolve para que o envelhecimento saudável ele seja real. E a gente fala que seja bem sucedido, né? Que ele aconteça de verdade. Então... Muito bom, muito bom. Maria, tem uma participação, isso? Tem, pois Neto. Não, o pessoal fazendo as suas homenagens aqui, né, ao Dia do Idoso. É muito importante. Eu acho que essa é a primeira vez, Cris, que a gente tem tanta manifestação assim no Dia do Idoso, né? Isso é muito importante, porque isso faz com que a gente valorize ainda mais, né? E olhe com os olhos da atenção, do afeto e do cuidado. O Rogério, o professor Rogério, que trabalha com a população idosa, fazendo um trabalho lindo, né? De resgate de autoestima, de dança, de exercício físico. Se preparem para a melhor idade. Olha os dois aqui, ó, dançando, Neto, curtindo uma dança, é isso mesmo, mexendo o corpo. A Cecéia também, nossos idosos merecem todo o nosso respeito, mandou uma mensagem linda aqui. Boa noite, Maria, Neto. Quem me dera um dia ter tanta sabedoria e experiência quanto esses idosos incríveis que fazem parte das nossas vidas. Muito bom, muito bom. Cris, eu quero agradecer a sua participação aqui. É essencial a gente falar sobre isso, o trabalho desenvolvido pela Unimed, junto à medicina preventiva. Eu acho que é isso, né? É a evolução do tratar. É você pensar não ficar doente. Não ficar doente é realmente mudar hábitos, mudar conceitos, acreditar que você pode sim fazer, você pode sim. De repente você está assistindo agora, você é idoso, você é idosa, está assistindo o programa. Puxa vida, eu tenho a Unimed e eu acho que eu quero conhecer um pouco mais dessa medicina preventiva, para conversar um pouquinho. De repente você filha, que está assistindo o programa Piracicaba agora, que toda a equipe também está ali de braços abertos para receber você e de repente orientar como agir aí, né, junto aos seus queridos e amados idosos. É tão importante. Esse é o caminhar dessa medicina que é desenvolvida com muito amor da Unimed Piracicaba. Cris, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço também a Unimed pelo espaço que a gente tem para mostrar, né, a diretoria que apoia muito o nosso trabalho, né, no dia a dia, e é o que faz a gente feliz. E realmente, por favor, procurem a medicina preventiva, a gente está lá para atendê-los da melhor forma possível, né, com todos os meios que a gente tem para ajudar. Então, agradeço muito a todos aí, a vocês. Obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Você acompanhou o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.